Fala sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar do RBRP, né? O fundo aí ele é um pouco híbrido, né, da RBR, né? Tem laje corporativa, tem logística dentro dele. E a gente vai falar um pouquinho desse fundo, tá? Lembrando que conteúdo não é recomendação de compra nem de venda desse ativo, tá? Vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês. Eu pego um conteúdo que são dados públicos e eu mostro e comento numa visão de cotista, de consumidor do produto, até porque eu tenho cotas desse fundo, tá? Então basicamente esse é o intuito. Aproveitando, ajuda o canal aí a dar uma crescida, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário, deixa um like, manda pro inimigo, pro amigo. Dá uma forcinha aí pro Sardinha dar uma crescida nesse canal, de repente melhorar aí conteúdo, motivação aí pra gente melhorar, beleza? Vamos pro vídeo. Falando então do RBRP, né? Hoje ele tá com uma parcela aí, ocupando uma parcela de 3,03 da minha carteira. Para quem me acompanha e viu o mês passado, essa parcela era bem menor, acho que era 2,40 alguma coisa, 2,60 alguma coisa, mas devido à queda expressiva de outros fundos, esse fundo ganhou participação na carteira. Então basicamente é assim que funciona a questão do rebalanceamento, né? Se um cai, o outro automaticamente sobe e por aí vai, né? Não necessariamente nessa ordem. E na parte de segmento ele ocupa aí a parte híbrida, eu aloco ele na parte híbrida com 8,76% total essa parte híbrida na minha carteira geral, tá? Falando aí de indicadores do fundo, vamos ver como que estão os indicadores. Bastante sinalização ali, laranjinha e vermelho, né, para ficar um pouquinho de olho. O VP por cota, 78,13. Esse primeiro aqui era para me ter pintado, eu comi bola que não pintei deixa eu até ajustar aqui, peraí. Eu ia ajustar ali, mas deixa quieto. Mas esse 78,13 aqui também era para estar no laranjinha, no amarelo, sei lá que cor que vocês julgam isso, mostarda. Por quê? Porque tá caindo bem aqui o VP desse fundo, né? É um fundo que não tem alavancagem, então não é efeitos de alavancagem a queda. Ele está realmente perdendo um valor ali, tudo indica que seja pela própria carteira de fundo imobiliário que ele tem, né? O principal ativo que ele tem ali em fundo imobiliário é o RBRL, então tudo indica que a desvalorização do RBRL contribuindo para a queda do VP dele aqui, né? P sobre VP 0,59 caiu mais um pouquinho, 0,58, dividend yield mensal de 0,56 para 0,57. Aqui, independente de ter subido um pouquinho, é efeito do fundo ter caído mais, né, a cota dele ter caído mais, e também ainda assim é um rendimento bem baixo, né? Então a gente fica de olho no aumento desse rendimento. O caixa do fundo de 3,34, que estava até bacana, já está em um patamar de 2,08, né? Tá acima de 2, que é o que eu considero ok, mas já está bem próximo aí pela queda que teve aqui de um mês para o outro, né? A gente tem que ficar de olho aí para ver se não começa a ter quedas nessa mesma proporção e o fundo fica ali basicamente sem caixa, né? Cotistas também tá pintadinho aí para atenção. O fundo vem perdendo o número de cotistas aí na base de cotista. Aí tem sempre aquele que vai falar, né? Mas deixa o pessoal sair, quanto menos melhor e tal. Na verdade não é bem assim, né? Na verdade, quanto mais cotistas é melhor, porque pode sinalizar um aumento de liquidez no ativo, né? Um ativo que tem 10 cotistas 99% de chance de ser muito menos líquido do que um ativo com 200 mil cotistas, né? Não faz muito sentido ser o inverso, né? Então, na medida que vai reduzindo cotistas aqui, a gente começa a ter cada vez menos liquidez do ativo, né? Aí tem gap de preço, aí tem que pagar um formador de mercado para não ter tanto gap de preço, aí aumenta a despesa.
Enfim, é uma bola de neve. Então é bom que a base de cotista sempre aumente para o fundo ganhar cada vez mais tração ali, mais liquidez. Para uma nova oferta, né? Tendo uma base maior de cotista, numa nova oferta, mais pessoas ali para participar e ajudar a compor valor e tal. Resultado mensal: 3,3 milhões, se manteve em 3,3. Teve uma quedinha aí um pouquinho, mas basicamente se manteve dentro do mesmo patamar. Despesas totais de 20,77 para 19,18, então por mais que diminuiu um pouquinho, ainda é um patamar bem alto de despesa. Boa parte dessa despesa é despesa com vacância, ou seja, é a área vaga do prédio gerando ali contas a pagar para o fundo, sendo que se tivesse locado o inquilino que estaria arcando. Então é uma despesa bem alta aqui, e na medida que o fundo for reduzindo vacância, tende a cair. A alavancagem não tem, 1,02, 1,11, contas a pagar normal, mensal normal. Concentração, sim, ele é bem concentrado no ativo River One, que é o ativo com maior participação aí de ABL dele, é o ativo que está cheio de vacância, e por aí vai, né? Então a concentração dele é bem grande no River One. E também tem uma concentração ali no RBRL, mas eu não acho tão ruim, porque trouxe uma diversificação aí para o fundo, misturando logística com laje, né? A vacância de 45 caiu para 40, então ele conseguiu locar alguns espaços ali no período, principalmente no River One, e aí reduziu 5% de vacância física, né, não a financeira. E físico, o RBRP no portfólio de 11 subiu para 12, um número baixo, mas teve um aumentinho de 1, e a gente segue acompanhando. Vamos para a próxima tela. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do retorno médio comprando esse fundo hoje, no preço que ele está hoje, tá? Lembrando que aqui o cálculo que vai ser apresentado, ele atua, né, com base em estatística passada, então não significa que isso vai se repetir, né? Depende de N fatores, é só meramente a título de estudo, tá? Então vamos lá, o VP por cota hoje desse fundo está 78,13, o valor de mercado dele 45,19. Isso dá o PVP dele aí de 0,58, tá? Então esse é o PVP do fundo. O provento total dele nos últimos 12 meses foi de 4,71. Então, somando tudo aí que ele distribuiu nos 12 meses, deu 4,71. Quando a gente pega no mês a mês essas distribuições dele, né, a gente chega em alguns indicadores matemáticos aqui, ó. A média de 0,39 por mês, em média, a moda de 45 e a mediana de 45, né? E aí o que isso significa? Digamos que o fundo RBRP repita, né? Eu acho que para 2023 é improvável que ele consiga repetir valores, né? Mas suponhamos que ele consiga repetir a mesma média, a mesma moda e a mesma mediana de 2022, tá? Agora em 2023. Quem está comprando ele nesse valor de 45,19 ou próximo disso, está comprando basicamente os seguintes retornos: 0,87 sobre a média mensal, 1% sobre a moda, 1% sobre a mediana, né? Anualizado 10,42 sobre a média, 11,95 sobre a moda e 11,95 sobre a mediana. Então assim, para um fundo de tijolo de laje, né, independente de qual indicador estatístico aqui matemático, o retorno tá bom, né? 87, 1 e 1. O retorno tá bom. Mas é aquela, né? Para se ter esse retorno, ele teria que distribuir semelhante ao que ele distribuiu em 2022. E isso tá um pouquinho distante de acontecer, né? E aproveitando, além da distribuição dele, né? Quem compra ele nesse valor, digamos que ele volte aqui para o valor do VP, né, que é 78,13, essa pessoa que comprou aqui na casa dos 45 teria um potencial de upside de 70, quase 73%, né, quase dobra o valor aí aportado. Porém, né, não é tão simples de um fundo desse tipo voltar aqui para o patrimonial, né? Então é um potencial aqui, isso é algo
plausível, pode acontecer, né? Mas não é muito provável que aconteça, pelo menos não num curto prazo, curto médio prazo, né? Quem sabe num longo prazo isso aconteça. Mas a título de estudo está aqui os números. E vamos falar um pouquinho do relatório gerencial janeiro de 2023 desse fundo. Eu não vou passar o relatório inteiro, tem muita coisa repetida, já falada em vídeo anterior, então a gente vai pincelar as partes principais. Relatório aí da RBRP, janeiro, o fundo aí com PL de 951 milhões, quase 1 bi, grandinho, considero grande, 94 mil cotistas, 29% dele é participação no RBRL, né, que é um fundo da própria casa de logística, eu gosto bastante do RBRL. A vacância financeira dele é 47%, a física é 40%. Para quem não sabe a diferença de financeira para física, né? A física, por exemplo, se ele aluga hoje um andar lá do River One, né, já reduz de imediato a vacância física, porque o andar foi alugado. Porém, nesse aluguel, o fundo pode ter criado uma condição com o locatário, né, onde ele vai começar a pagar só daqui a um ano, né? Então, o imóvel cai a vacância física, mas não reduz a financeira. A financeira só reduz depois desse um ano, que é quando começa a entrar dinheiro para o fundo dessa locação, né? Então essa é a diferença de vacância física e financeira, beleza? A financeira é quando, se tiver carência na locação, ela reduz a física, mas não reduz a financeira. Aqui na nota do gestor, passando rapidamente, né, ele fala das locações de mais 2 andares no River One, que já alcançou aí 3 dos 14 andares de laje. Em fevereiro, ele está falando aqui que em fevereiro possivelmente traz novidade aí sobre a área de teatro e restaurante do River One, né? É algo que não vai ter nem fato relevante, segundo eles, porque não atinge 1 centavo por cota de retorno. Porém, se conseguir realmente fechar essas locações, pode ser um grande gatilho para ajudar, né, no restante de locação do prédio, dos demais andares. Porque assim, é mais um chamariz aí para as empresas, tendo um restaurante ali já estabelecido e tal, é mais um chamariz para as empresas darem aí o privilégio de locação para o River One frente a outros ativos, tá? E aí eles falam aqui também que continuam trabalhando duro na busca de inquilino para melhorar aí a questão de vacância e voltar a entregar dividendos mensais em linha com o planejado. Eu, como cotista, espero muito que isso aconteça o quanto antes e os dividendos aí aumentem, né? A parte de dividendo, né, distribuiu um valor de 27 centavos por cota, equivale a 49,96 de CDI, dividend yield de 6,95 ao ano, com base na cota de janeiro, ou 4,23 sobre a cota PL. Realmente um percentual baixo quando aplicado sobre o PL. Mas até o mais indicado é calcular sobre o valor de mercado, né? Principalmente para quem está fazendo aporte. Acho que 99% de quem investe em fundo imobiliário é a pessoa que está investindo com longuíssimo prazo. Então a pessoa vai fazer novos aportes, então ela vai ter basicamente esse retorno aí em média, né? Aqui ele fala um pouquinho das estratégia de investimento, a Core, aí ele fala do River One, Data Plaza. Aqui basicamente é mais do mesmo, tá? Todo mês eles falam que estão melhorando visita, que o mercado de empresas está aquecendo de novo, que já tem negociações ali que evoluíram para minuta, que evoluíram para contrato, que evoluíram para negociação. Então assim, é muito mais do mesmo aqui, não vou ficar lendo tudo isso, né? O edifício Castelo Branco, que é no Rio de Janeiro, que era um desafio grande na minha visão, né? Eles já estão aí para início da operação, né? Fizeram uma parceria com uma empresa de coworking. Não vai gerar aluguel, vai gerar participação compartilhada, né? Então a receita vai ser compartilhada, o coworking recebe uma parte do RBRP, né? E vai começar o trabalho agora no início de março.
Espero muito que dê muito certo essa empresa de cowork aqui dentro, aumentando a receita aí do nosso RBRP, né? O portfólio logístico dele é tudo por meio do RBR Log, então ele tem cotas aqui do RBR Log, que é um fundo da própria casa que tem galpões logísticos, né? Aqui ele fala da distribuição do RBRL e tal. É um fundo que está rodando bem bacaninha esse RBRL. A estratégia tática, ele fala um pouquinho aqui dela. A de desenvolvimento, ele tem um ativo que é desenvolvimento puro aqui. Isso daqui lá na frente pode dar um bom retorno, né? Tem um vídeo aqui no relatório, mas já foi falado aí disso aqui em outros vídeos e tal. Ó, aqui tem fotos. Ele fala aqui do terreno, é próximo de uma região boa e tal. Então ele fala um pouco aí sobre esse desenvolvimento. Cenário macroeconômico a gente não comenta em vídeo, né? ESG também não comento nos vídeos. A DRE do fundo, tá? Aqui o único ponto que eu destaquei para comentar, o fundo teve um resultado aí de 3,3 milhões, né? Ele distribuiu 3,2, então ele guardou 60 mil aí de reserva, né? As distribuições do fundo e a composição do resultado, ele coloca item por item aqui, né, que compôs o resultado e quanto distribuiu. A gente pode ver que o fundo vinha aí numa maré de 42, 50, 45 e aí caiu para 28, 27, se manteve agora em 27, né? Torcer para ele voltar a subir. Gostaria muito que esse fundo voltasse a entregar mais ou menos 45 aqui, ó, seria bem bacana para nós, né? A cotação ia dar um up, seria muito bom. Aqui o PL do fundo, né? Então a divisão, ele tem 700 mil em ativo imobiliário, 140 aqui no FII RBR Log, quase 18 aqui em desenvolvimento daquele ativo ali que a gente acabou de falar. 32,8 milhões em fundo imobiliário, outros fundos, 40,9 em renda fixa, provisões aqui de 3,1, dá um total de PL aí em janeiro de 951 milhões, tá quase um bi. Ele fala aqui das estratégias, não vou comentar no vídeo. A alocação do fundo, aqui o único ponto que eu destaquei é a discrepância aqui de concentração. Então o River One representa 42,7 do fundo, muito alto, muita coisa. O segundo colocado, que é o RB Log, né, é 14,7, então olha a diferença do primeiro para o segundo, é muita coisa, né? Ficou muito aqui. Seria muito bom se esse fundo conseguisse vender uma parte do River One para alguém, né? Ficasse com uma parte, vendesse a outra, pegasse esse dinheiro e comprasse ainda um novo ativo, né? Diversificava muito mais, ele ficava muito melhor a carteira do fundo. Tem outros fundos aqui, XPML, TEP, TRNT, KNCR. Para mim nem deveria ter isso aqui, outros FIIs que não falo o nome, que eu nem deveria ter. Pega o dinheiro, compra imóvel, deixa no caixa, amortiza pro cotista, sei lá, usa aqui no desenvolvimento, mas não ficar comprando as coisas aqui não, foca no que é o foco do fundo. Investimento corporativo, aqui ele detalha cada um dos ativos. Quando você clica, eu já mostrei isso, vai no site lá da RBR com todo o detalhamento do ativo, é realmente muito legal isso aqui que eles fizeram. A parte logística, que é do RBRL, né, tem todos os ativos aqui também, mesmo padrão, mesmo esquema. 2 Hortolândia, 2 Extrema, 2 regiões excelentes, né? Extrema ali, região boa de Minas, Hortolândia, região comercial ali de Campinas, então muito bom aqui, e um em Franco da Rocha. Cronograma de vencimento dos contratos do fundo, né? Em fevereiro não temos muita preocupação, em 2023 não temos muita preocupação, já em 2024 começa a vencer contrato, né? Então a gente tem que ver se vão conseguir renovar esses contratos, o que vai acontecer, né? 2025 a mesma coisa,
2026 para cima aqui, quase tudo ali vence, né? O cronograma de revisional, então em 2023, 15% aí dos contratos do fundo tendem a ser revisionados, né? Vamos aguardar e torcer aí para vir revisionais levando o valor para cima, aumentando o valor de locação. Seria muito bom aí para nós, né? Aqui a evolução de vacância do fundo está num patamar bem alto. ABL por ativo, bem concentrado no River One, já falei isso aí anteriormente. E basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar da RBRP. Um fundo aí que está bem castigado pelas questões do River One. Acho que o pessoal lá foi pego muito de surpresa, não esperavam algumas coisas. E aí veio pandemia, acabou prejudicando ainda mais as coisas para quem tem laje corporativa. Mas o mercado vem se aquecendo aí, esperamos que logo logo aí o fundo esteja sem vacância e a gente recebendo aí o provento máximo desse ativo, beleza? Forte abraço a todos aí, bons investimentos.